Bom dia. Hoje nossa reunião é dia 8 de março de 2023, a primeira reunião, a segunda, né? A semana passada foi a apresentação do Dr. Rodrigo, de como será a residência, e esse ano nós vamos começar o ano agora com a apresentação das aulas. E eu tenho o imenso prazer de estar aqui com o Dr. Eduardo Constantino Nogueira. E doutor Eduardo, ele se formou aqui na FAMERP, ele é um filho da FAMERP e fez a residência também aqui. Doutor Eduardo é extremamente estudioso, a gente tem orgulho demais de trabalhar com ele, porque está sempre se atualizando e ele faz essa parte renal, da parte da anatomia e da histologia, sempre com uma grandiosidade que a gente não tem como deixar de convidá-lo. Então, nós vamos começar as nossas aulas da Nefro pelo início, pelo básico, para que vocês daqui por diante comecem a entender o que nós vamos estar falando nas nossas futuras reuniões. Então, tudo começa aqui. Então, é com muito prazer que eu convido o doutor Eduardo para estar apresentando aqui para nós essa primeira aula. Bom dia, pessoal. Então, na aula de hoje nós vamos abordar aspectos de morfologia de rim, né? Focando na anatomia e principalmente na histologia, para isso servir de introdução e vocês entenderem depois todas as doenças que serão estudadas ao longo das aulas, né? Então, o rim ele está inserido no sistema urinário, em número de 2, junto com os ureteres, com a bexiga e com a uretra, né? Esses rins, eles são localizados retroperitonealmente, bem nas laterais da coluna vertebral, e eles têm um tamanho aproximado de 10 centímetros por 6 centímetros e meio, né? Então, essa é a localização que a gente espera para rins tópicos em topografia usual. Quando a gente vai analisá-lo a fresco, nós vemos que ele tem esse formato semelhante a um feijão, de tal forma que a margem mais lateral ela é convexa e a margem medial ela é côncava. Nessa margem medial, nós temos uma fenda que é a região de entrada e saída das estruturas anatômicas que suprem o rim, né? Então, nós temos a entrada da artéria renal com seus segmentos e a saída da pelve renal e da veia renal com os seus segmentos. Então, essa é a região do hilo renal, né? A porção superior é chamada de polo renal e está em íntimo contato com a glândula suprarrenal, e o polo inferior, eventualmente, mantém relação anatômica com as alças intestinais que estão ali na porção inferior. Quando nós fazemos uma secção desse rim, a partir do hilo renal, nós temos uma região preenchida por tecido adiposo e conjuntivo, que é o seio renal, onde as ramificações vasculares acontecem. Revestindo externamente esse rim, nós vamos ter inicialmente a cápsula fibrosa. Num rim saudável, a gente consegue destacá-la com facilidade, por exemplo, num cenário de necrópsia, né? E em rins com alterações patológicas, essa cápsula vai ficando mais aderida e mais difícil de ser destacada, né? Então, é um tecido conjuntivo denso, não modelado, e que a gente consegue subdividir em uma camada externa e uma camada interna quando essa preparação histológica é melhor. Então, aqui, Então, aqui a gente tem um corte histológico de rim, corado pela hematoxilineosina, que nós vemos parênquima cortical do rim, e aqui nós temos a cápsula fibrosa renal. Nessa preparação, em tricrômico de maloriazão, nós vemos melhores as subcamadas. Então, essa região mais externa, curada em azul, que é a camada externa, nós temos fibras de colágeno e fibroblastos. Essa camada interna, que está um pouco mais avermelhada, nós temos miofibroblastos, que são células com capacidade de contração e que elas vão conseguir regular a perfusão renal também de acordo com as variações pressóricas, né? Então, a cápsula ajuda nesse sentido. Externamente à cápsula fibrosa, nós temos a gordura perirenal, que já foi denominada anatomicamente de cápsula adiposa do rim. Então, ela está externa ao rim, delimitada pela fáscia de Gerota, né? E essa gordura, se o paciente sofreu um emagrecimento rápido, pode provocar a pitose renal, quando ela for rapidamente consumida.
E ela também é bastante importante nos casos de carcinoma de rim, onde a invasão dessa gordura perirenal aumenta o estadiamento do rim e aumenta também o risco de disseminação metastática. Quando a gente faz uma hemissecção desse rim, aqui nós temos uma peça fresco, nós podemos notar que o parênquima dele apresenta duas regiões distintas em termos de coloração. Então, uma porção mais externa e que é menos corada, que nós denominamos de córtex renal, e uma porção interna, que macroscopicamente é mais corada e que a gente denomina de medula renal. A medula renal, ela não é contínua no rim humano, ela é subdividida em porções menores, de formato piramidal, e que nós denominamos de pirâmide renal, né? Então, um rim humano tem cerca de 8 a 18, variando de acordo com o seu tamanho, e essa pirâmide tem sua base voltada para o córtex e o ápice conectado com um cálice renal menor, voltado para a região do seio renal. Da mesma forma, nós podemos ver que o córtex ele sofre uma saliência entre as pirâmides renais. Então, essa saliência nós denominamos de colunas renais e o que sobra na porção mais externa de arco cortical. Na histologia, nós conseguimos delimitar muito bem o que é córtex ou medula, e a diferença básica e que mais ressalta aos olhos é a localização dos corpúsculos renais com seus glomérulos. Então, no córtex, nós podemos ver vários corpúsculos renais contendo os capilares glomerulares no seu interior. Ao passo que a medula, nós não enxergamos a presença desses glomérulos, né? Os túbulos também são distintos. A parte contorcida do túbulo proximal e distal, eles estão presentes apenas no córtex e são ausentes na medula. Enquanto a gente espera ver mais a porção reta desses túbulos na medula, assim como o ducto coletor, a gente vê ele mais facilmente na medula também, né? Aumentando um pouquinho a magnificação, né, nós podemos ver essas regiões onde os túbulos são dispostas mais verticalizados, que é uma região que a gente chama de raio medular, e o que está localizado entre os raios medulares nós chamamos de labirintos corticais, né? Então, é nos labirintos corticais que nós vemos os momentos. Então, eu delimitei nos retângulos verdes os raios medulares e o que está entre é o labirinto cortical. A medula renal, né, ela vai possuir apenas túbulos, não existe corpúsculo renal com glomérulo, e a gente tem uma divisão entre uma porção mais externa da medula, onde nós ainda podemos observar a presença da porção reta do túbulo distal e do túbulo proximal, e uma porção mais interna, onde esses túbulos não existem mais, né? Nós vamos ver basicamente o segmento delgado da alça do néfron e o ducto coletor, e essa pontinha, que é chamada de papila renal, ela se conecta ao túbulo coletor. Desculpa, ao cálice renal menor. Então, essa linha negra está delimitando o córtex aqui para baixo e a medula para dentro. Até essa região nós temos a porção mais externa da medula e aqui a porção mais interna. Nessa região, como eu falei, a extremidade, o vértice dessa papila renal, ela vai ter a placa crivosa, onde nós temos as aberturas dos ductos coletores, que nós vemos aqui na microscopia eletrônica de varredura, desembocando um cálice renal menor. E se nós pegarmos numa microscopia de luz, a gente também pode ver essa abertura acontecendo aqui embaixo. A gente pode subdividir esse rim em lobos, né, que são as unidades funcionais e que permite a realização de nefrectomias parciais, né, nos casos de neoplasias precoces, com crescimento mais exofítico, não ser necessário fazer a remoção completa do rim e tirar apenas lobos e segmentos, né? Então, a gente define um lobo renal como uma porção do rim que possui no seu centro uma pirâmide renal margeada pelo córtex, né? Tanto pelas colunas renais nas laterais e o córtex na região mais externa, né? Então, isso aqui seria um lobo renal. Aqui nós teríamos outro e para cá outro também. O rim humano, ele é multilobar, enquanto alguns animais podem ter um rim unilobado, né? Então, por exemplo, um rim de cobaia
ele tem uma única pirâmide renal e, portanto, um único lobo. Então, a quantidade de pirâmides será igual à quantidade de lobos no nosso rim humano. Esse lobo renal, na vida embriológica, ele é bem dividido, macroscopicamente visível, e nós vemos sulcos nessa separação. Então, aqui nós temos um rim fetal e nós vemos sulcos dividindo esses lobos renais, né? Com o crescimento do órgão, isso tende a desaparecer, mas eventualmente alguma fissura permanece, né? E no corte histológico nós podemos ver como uma depressão. Num rim adulto, é mais provável que, se a gente encontrar um sulco, isso represente uma cicatriz de um processo patológico do que, propriamente dito, um sulco natural. Agora, cada lobo pode ser subdividido em lóbulos, que são estruturas microscópicas, né? Seria a unidade do rim suprida por um único ducto coletor, né? Então, ali no centro do lóbulo renal, nós temos o raio medular, onde o ducto coletor está situado, e todos os néfrons que drenam para esse ducto coletor formam o lóbulo renal, né? Então, é uma subdivisão do lobo. E toda isso aqui, a lógica é pensando no fluxo urinário, né? Todos os néfrons que vão liberar sua urina num único ducto coletor. Outra coisa bastante importante da gente relembrar é sobre a vascularização dos rins, né? Então, a artéria renal é a principal e a única responsável por trazer o sangue arterial para o órgão. Ela vai se dividir aqui na região do seio renal em ramos segmentares, que por sua vez vão dar origem às artérias interlobares, que vão estar nessas regiões. As artérias interlobulares vão entrar nas colunas renais e vão margear a pirâmide renal, formando as artérias arqueadas ou artérias arciformes. Essas, por sua vez, vão dar origem às artérias interlobulares, né? E a partir dessas artérias interlobulares que nós vamos ter a formação da arteríola aferente. A arteríola aferente vai ser a entrada no polo vascular do glomérulo, onde nós vamos ter a origem da rede capilar glomerular. A partir daí nós temos uma outra arteríola, que é a arteríola eferente, e por a gente ter dois leitos capilares interpostos, a gente tem um sistema porta arterial. Essa arteríola eferente, dependendo da localização do néfron, a ramificação dela é diferente. Então, num néfron cortical, ela forma os capilares peritubulares. Agora, num néfron mais justamedular, essa arteríola eferente forma os vasos retos que vão lá para a medula e que vão ser bastante importantes para o mecanismo de concentração da urina, né? A partir daí, isso vai drenar para uma veia interlobular, que a gente já vê aqui no esquema abaixo, daí para uma veia arqueada, uma veia interlobular, uma veia segmentar e, por fim, a veia renal, onde esse sangue já volta totalmente metabolizado e com a ureia e outros produtos de metabolismo removidos. O néfron é a nossa unidade morfológica e funcional desse rim, né? Então, cada rim tem cerca de 2 milhões de néfrons e eles são subdivididos em vários segmentos, né? Ele se inicia lá no corpúsculo renal, que contém o glomérulo e a cápsula de Bowman, ou cápsula glomerular. A partir daí, em verde claro, nós temos o túbulo contorcido proximal. Em roxo, o túbulo proximal reto. O segmento delgado da alça do néfron, ou alça de Henle. Em amarelo, nós temos a porção reta do túbulo distal. Aqui em verde mais escuro, o túbulo contorcido distal. O túbulo conector em laranja. E a partir daí, nós vamos ter os ductos coletores, porção cortical e porção medular, né? Então, isso forma o néfron como um todo. De acordo com o autor, ou com o livro que nós estudarmos, algumas variações podem existir nessa nomenclatura, né? Então, a primeira coisa a se apontar é que o corpúsculo renal,
até o túbulo contorcido distal é o que alguns autores denominam néfron. Eles excluem a porção dos túbulos conectores e ductos coletores. E aí, quando a gente junta o néfron com esses ductos, a gente teria o túbulo urinífero. Alguns autores gostam de classificar dessa maneira. Outros embutem tudo como néfron. O corpúsculo renal, como eu mencionei, ele contém o glomérulo, que é o tufo de capilares todenovelados, sustentados pelo mesângio e revestidos por uma cápsula com folheto duplo, que é a cápsula glomerular ou cápsula de Bowman. O túbulo reto proximal, ele forma o que no passado a gente chamava de segmento espesso descendente da alça de Henle. E o túbulo prefere falar túbulo reto distal da alça, incorporando de ar. Outra faz de correlacionar e entender tudo isso. Os néfrons, nós subdividimos ele em dois tipos, de acordo com a localização do seu glomérulo. Então, aqueles néfrons que têm o seu glomérulo situado no córtex mais externo, mais próximo à cápsula, são os néfrons corticais ou subcapsulares, né? Eles têm uma alça do néfron delgada, que chega apenas na porção mais externa da medula renal. Diferente dos néfrons justamedulares, que vão ter o seu corpúsculo renal localizados próximo à transição entre o córtex e a medula, e caracteristicamente eles têm uma alça de Henle bastante comprida, chegando até a porção mais interna da medula. Então, eles, junto com os vasos retos, vão fazer um mecanismo de troca e multiplicação por contracorrente para conferir a capacidade do rim de concentrar o urina. Agora, falando de cada porção do néfron com mais detalhes, né? Começando pelo corpúsculo renal, que é a primeira porção do nosso néfron, né? Um corpúsculo renal, ele mede micrômetros e eles vão ser observados apenas na porção mais externa do rim, que é o córtex renal, né? Nós temos aqui o glomérulo, que é esse tufo de capilares do tipo fenestrado, e eles são sustentados por um tecido conjuntivo altamente especializado, que é o mesângio, né? Então, em um corpúsculo renal, nós podemos ser de 10 a 20 alças capilares, né? Sustentadas pelo mesângio. E a cápsula que reveste externamente esse glomérulo, ela é subdividida em dois folhetos. Nós temos um folheto parietal, localizado externamente e aderido ao interstício renal. Em seguida, nós temos um espaço, né, que é chamado de espaço de Bowman, ou espaço urinário. E nós temos um folheto interno, que está em íntimo contato com as alças capilares, e que são formados por células denominadas podócitos, né? Então, os podócitos seriam o folheto interno dessa cápsula e o folheto mais externo tem células achaduras, né? Esse glomérulo também ele tem dois polos. A gente tem um polo vascular, que está localizado na região de entrada da arteríola aferente e saída da arteríola eferente. E aqui ele se relaciona com o túbulo distal reto, onde vai existir uma região especializada denominada mácula densa, que faz parte do aparelho justaglomerular. E a região oposta é denominada de polo urinário. Aqui a cápsula glomerular é interrompida e ela se conecta ao túbulo contorcido proximal para dar seguimento à drenagem da urina. Então, aqui a gente tem o polo urinário. Aqui é o corte histológico, curado em hematoxilina e eosina. Então, nós estamos vendo aqui um corpúsculo renal. Aqui no centro, nós temos o glomérulo, que é esse tufo de capilares enovelados. E esse tecido conjuntivo aqui que sustenta é o mesângio. Nós podemos ver alguns núcleos mais ovalados, externamente a essas alças capilares,
que são os podócitos, formando o folheto visceral. Em seguida, nós temos esse espaço, que não é um artefato de técnica, ele é real, que é o espaço urinário, o espaço de Bowman. E essas células achatadas, localizadas mais externamente, formam o folheto parietal, né? Aqui num corte semifino, para a gente ver mais detalhes, nós estamos vendo aqui um corpúsculo renal. Aqui embaixo nós temos o polo urinário, desculpa, o polo vascular, né? Aqui é a região de entrada das arteríolas. E aqui, oposto, o polo urinário. De capilares como o glomérulo, aqui a gente consegue ver, porque o corte é fino, mais detalhes. A luz desses capilares, a parede dessa alça, é localizado entre esses capilares. É o tecido, que é o tecido conjuntivo especializado que sustenta. Nós conseguimos ver os núcleos dos podócitos mais externamente, né, fora, o espaço urinário e o folheto parietal. Então, quanto mais fino o corte, mais detalhes a gente consegue observar. Esse folheto parietal, ele é composto por células achatadas ou pavimentosas, né? Estão aderidas, fixadas ao interstício renal. Na região do colo urinário, ele vai ser interrompido e contínuo com o epitélio do túbulo contorcido proximal. E a gente nota que em algumas condições patológicas, pela deposição de complexos imunológicos, essas células vão se proliferar e formar as crescentes e que vão configurar o grupo das glomerulonefrites agressivas, né? Então, aqui a gente consegue ver no corte o folheto parietal normal e aqui uma glomerulonefrite rapidamente progressiva, onde nós temos um glomérulo hipercelular, com infiltração por células inflamatórias, principalmente neutrófilos, e nós temos uma proliferação do folheto parietal, formando uma crescente. Essa crescente é jovem, ela é completamente celular. Com o progredir do processo patológico, ela se torna fibrocelular e o fim fibrosa, que é o que vocês vão observar nos laudos da doutora Maria Alice quando se aplicar. A gente tem que ficar contando, classificando, né? Além de falar se é segmentar ou se é global. O folheto visceral é formado pelos podócitos, né? Então, eles são aderidos à porção externa das alças capilares. Esses podócitos são células com prolongamentos, que a gente observa melhor na microscopia eletrônica, né? E essas células vão envolver as alças capilares. Então, aqui nós temos o corpo celular de um podócito, ele tem prolongamentos primários, que são mais espessos, e a partir deles partem prolongamentos secundários, que são denominados de pedicelos, né? Então, isso envolve circunferencialmente praticamente toda a alça capilar. Ela só vai ficar sem ser envolvida nessa região que volta para o mesângio. Então, aqui a gente vê que basicamente 90% da volta é revestida pelos pedicelos e menos de 10% em contato com o mesângio. Aqui é uma imagem de microscopia eletrônica de varredura, ela é colorida artificialmente por computador, né? Nós podemos observar os corpos celulares dos podócitos, nós podemos ver os prolongamentos primários, que são mais espessos, e aqui os pedicelos. Aqui nós temos uma imagem maior aumento, né? Então, aqui a gente vê prolongamentos primários maiores, estão coloridos em azul, e os pedicelos também coloridos em azul, mais delgados. Em roxo ali atrás seria o endotélio dessa alça capilar. Então, essa estrutura forma revestindo toda a alça capilar. E aqui nesse espaço entre os pedicelos, para ainda dar mais especificidade, porque é filtrado, nós temos um diafragma nessa fenda de filtração, né? Então, aqui a gente consegue ver e estudar a barreira de filtração glomerular. Ela começa com o endotélio que forma essas alças capilares. Então, ele é um endotélio que a gente classifica como fenestrado. Nós temos as células endoteliais unidas por junções intercelulares, não existe espaçamento entre elas. Porém, no citoplasma delas, nós temos fenestras, que são poros que comunicam a luz com a porção externa. E eles têm um tamanho de cerca de 70 a 90 nanômetros.
centímetros, né? Nessa fenestra não existe um diafragma, como acontece, por exemplo, em outros capilares fenestrados no corpo. Porque aqui a gente tem um diafragma externo ao capilar, né? A seguir, representado em azul, nós temos a membrana basal dessa célula endotelial. Aqui, então, a gente tem um corte corado em tricrômico de Masson e a gente consegue ver detalhes desse capilar. Então, a gente vê a célula endotelial fazendo saliência na luz do capilar, alguns núcleos algumas hemácias, me desculpe, né, elas são anucleadas, e a alça é bastante delgada, ela é bem fininha. A gente não costuma visualizá-la bem. A partir do momento que ela está muito saltada aos olhos, ela já está espessada, né? Então, quando vocês forem rodar na patologia, vocês vão ver que é bem tênue isso. Em seguida, a gente vai ter uma fusão da lâmina basal desse endotélio com a lâmina basal dos podócitos. Isso forma a membrana basal glomerular, que é uma membrana basal mais espessa do que o existente no resto do organismo, né? E aqui é o principal local da barreira de filtração glomerular. Então, a gente vai ter o endotélio, que é fenestrado, nós vamos ter a membrana basal glomerular, que ela é fundida, a do endotélio e a do podócito, e o podócito também fazendo parte dessa barreira de filtração. Aqui, então, a gente vê toda essa barreira, né, nesse esquema, o endotélio fenestrado, esquematizado em amarelo. Aqui ele esquematizou a lâmina basal da célula endotelial em azul, e ela está fundida com a do podócito. Em seguida, nós temos o diafragma de filtração, que está ali esquematizado em vermelho, e o podócito, com seus prolongamentos primários e pedicelos, em amarelo. Então, tudo isso é o que deve ser atravessado pelo filtrado glomerular para começar a formação da urina. Essa membrana basal glomerular ela é bastante espessa, né? Ela mede de 300 a 370 nanômetros, no restante do organismo é inferior a 100, ela é realmente bastante espessa. Na microscopia de luz, pelo HE, ela é mal visualizada, né? A gente não consegue estudar adequadamente no HE. Então, nós precisamos lançar mão do uso de colorações especiais para isso. Então, a gente pode utilizar o PAS, que é o ácido periódico mais reativo de Schiff, onde ele vai evidenciar nesse tom rosa-pink a membrana basal glomerular, né? Ela fica mais curada. Ou, que a gente dá preferência, porque é melhor ainda de ser visualizado, a prata metanamina de Jones, né? Então, ela cora aqui em negro a membrana basal glomerular. E isso facilita o estudo da gente ver se ela está de espessura usual ou espessada, se ela tem duplicações, qualquer coisa é mais fácil de ser evidenciado aqui. Essas colorações, além da membrana basal glomerular, elas coram o mesângio. Então, a gente consegue estudar as duas estruturas com os mesmos corantes. E do ponto de vista bioquímico, ela é composta por colágeno do tipo 4, que está presente em praticamente todas as membranas basais, laminina, que é uma glicoproteína adesiva, fibronectina, que é outra glicoproteína adesiva, e proteoglicanos ricos em heparansulfato. Então, isso aqui é altamente negativo do ponto de vista eletroquímico, né? São ânions, e isso ajuda a repelir proteínas e evitar que haja a filtração de proteínas no filtrado glomerular. Esse colágeno tipo 4, ele é formado por cadeias, né, de colágeno alfa 3, alfa 4 e alfa 5. E algumas mutações podem acontecer e ilustrar algumas síndromes que podem estar presentes na prática clínica. Então, a cadeia alfa 3, ela está presente no rim e ela também pode estar presente no pulmão. Então, eventualmente, a síndrome de Guth-Pasteur tem a mutação dessa cadeia. E a síndrome de Alport tem a mutação da cadeia alfa-5, né? Então, os indivíduos com essa síndrome têm essa mutação. Se eu analisar na microscopia eletrônica de transmissão, essa membrana basal glomerular, ela revela mais detalhes. Então, ela é uma estrutura trilaminar. Então, aqui a gente está vendo um glomérulo, isso aqui é um podócito, aqui nós temos a luz do capilar, aqui o endotélio fenestrado, a membrana basal glomerular e por fora os pedicelos, né?
Aqui foi dado um zoom. Então, a gente tem uma hemácia dentro do capilar, o endotélio fenestrado, do lado de fora os pedicelos, e nós notamos que essa membrana basal tem 3 subcamadas. Uma camada mais eletrolúcida, que é mais clara, menos contrastada, uma outra camada eletron-densa no meio e mais uma camada eletrolúcida externamente, né? Parece um sanduíche, por assim comparar. Essa camada eletrolúcida interna a gente chama de lâmina rara lúcida, então ela está imediatamente abaixo das células endoteliais. E aqui nós vamos ter principalmente laminina e outras glicoproteínas adesivas, além do heparansulfato, bem ali perto das fenestras, impedindo as proteínas de sair por repelir pela carga aniônica. No meio, uma lâmina densa, né? Essa lâmina densa vai ter como principal constituinte colágeno do tipo 4, que é o colágeno de membrana basal, né? E ele, junto com as glicoproteínas, formam uma rede, deixando espaços pequenos, né? Então, isso já é um filtro físico que não deixa moléculas grandes passarem entre essas fibras, né? Então, é um filtro para moléculas de até 70 kilodaltons. Maiores que isso, elas não conseguem passar numa estrutura saudável. E, por fim, a lâmina rara externa, que está abaixo dos podócitos, ela também tem proteoglicanos ricos em heparansulfato, dando mais uma carga iônica e repelindo as proteínas. A fenda de filtração, que é o que está entre os pedicelos, né? Ela é formada por diversas proteínas, onde uma das mais estudadas é a nefrina, mas existem várias proteínas, tanto no espaço intercelular, quanto dentro do citoplasma desses pedicelos, né? E elas se encaixam semelhante a um zíper ou a um fecho do tipo eclair, né? Então, isso ajuda a vedar o espaço entre os pedicelos e também evitar que várias moléculas grandes passem aqui no meio. Então, são várias proteínas e as suas mutações também trazem várias síndromes clínicas que podem ser observadas. Voltando agora para o glomérulo, a gente falou das alças capilares e eles são sustentados pelo mesângio. Então, esse mesângio, nós temos uma porção dele que é intraglomerular, entre as alças capilares, e ele é composto pelas células mesangiais sustentados na matriz mesangial. Essa matriz mesangial, ela é totalmente diferente em composição química da membrana basal glomerular, né? Então, ela não impede a filtração então, não é um impedimento tão seletivo quanto a membrana basal glomerular. De tal maneira que algumas substâncias passam para o mesângio, mas não passam no filtrado glomerular, né? E eles vão ser expostos para essas células mesangiais. Então, além do colágeno 4, nós temos o 5 e o 6. A gente tem uma quantidade maior de fibronectina e moléculas maiores podem passar aí para o mesângio. Qual que seria a lógica disso? Essas células mesangiais, elas têm várias capacidades, né? Então, são elas que produzem os constituintes da matriz mesangial e dispõem de maneira organizada, mas essas células mesangiais também conseguem fazer fagocitose. Então, elas conseguem reconhecer antígenos que estejam presentes, né? Isso é bastante importante, e imunocomplexos. Então, elas são alvos de várias glomerulonefrites, né? Quando elas fagocitam esses imunocomplexos. Elas também secretam interleucina 1, prostaglandina E2 e fator de crescimento derivado de plaquetas, e elas expressam actina e miosina, né? Então, elas são capazes de ter uma leve contração e isso ajudar a manter a perfusão no interior desses capilares. Então, elas são muito mais do que um mero suporte estrutural, elas têm várias funções importantes. Aqui nós estamos vendo o rim, glomérulo, corado em hematoxilina e eosina. Nós vemos aqui o mesângio, e num rim normal, a gente vê no máximo 2 ou 3 núcleos de células mesangiais por espaço. Se começar a aparecer 4, 5 ou mais núcleos, isso está intercelular, né? Já existe uma proliferação dessas células. Aqui no PAS, então, a gente vê o mesângio
sendo corado, igual às alças capilares glomerulares, e nós vemos aqui na prata metanamina, né? Na prata metanamina, a gente tem uma dificuldade maior de enxergar a quantidade de núcleos, mas isso é mais fácil de ser contado no HE ou no PAS, onde os núcleos se coram de cor diferente. Ainda no glomérulo, no polo vascular, né, que está bem na entrada da arteríola aferente e saída da eferente, nós vamos ter o aparelho justaglomerular, que explica o rim como órgão endócrino, né, que é uma função desempenhada. Então, aqui nós vamos ter células mesangiais extraglomerulares. Elas são semelhantes às intraglomerulares, né, mas elas se estendem um pouco para fora do rim. Nós vamos ter as células produtoras de renina na parede da arteríola aferente, principalmente, e elas são, na verdade, células musculares lisas modificadas dessa arteríola aferente. E nós vamos ter as células da mácula densa, que é uma modificação do epitélio do túbulo distal. Então, essas células formam o aparelho justaglomerular, né? Aqui a gente vê no corte histológico. Então, para evidenciar isso, a gente tem que correr a lâmina, observar vários glomérulos e achar um que a incidência de corte favoreceu a visualização. Então, aqui a gente tem a arteríola aferente, e essas células com grânulos avermelhados são as células musculares lisas modificadas que produzem a renina. Aqui nesse tecido conjuntivo, esses núcleos são de células mesangiais extraglomerulares. Aqui nós temos a arteríola eferente e aqui a mácula densa, né? Ele é diferente do epitélio do restante do túbulo distal. Aqui os núcleos são mais justapostos e eles têm uma modificação de polaridade. Em vez de eles estarem na região basal, eles migram para a porção apical desse epitélio, né? Então, isso é bem evidente. E aqui, essa mácula densa, ela tem a propriedade de ver e como se fosse dosar a quantidade de fluido glomerular que está percorrendo esse túbulo e ver variações nas concentrações, principalmente de sódio, né? Então, isso é o que detectaria inicialmente e daria origem à secreção hormonal. Aqui as células mesangiais extraglomerulares, elas vão fazer a comunicação entre a mácula densa e as células musculares lisas que secretam a renina, né? Então é detectado pela mácula densa, a informação passa para as células mesangiais extraglomerulares e daí para as células justaglomerulares. Uma vez que isso acontece, a renina é liberada, né? E aí é aquele esquema da fisiologia que nós conhecemos bem. Então, a renina sendo liberada, ela converte o angiotensinogênio sérico, né, que foi produzido pelo fígado em angiotensina 1. A angiotensina 1 vai ser convertida por células endoteliais em angiotensina 2, pela enzima conversora de angiotensina. E isso aqui é bastante evidente nos capilares pulmonares. E a angiotensina 2 estimula a secreção de aldosterona pelo córtex da suprarrenal. A aldosterona aumenta a reabsorção tubular de sódio e água e a excreção de potássio. E a própria angiotensina 2 se liga em receptores de células musculares lisas na parede vascular, produzindo vasoconstrição. Aí a gente tem uma retenção de sódio e água e aumento da pressão arterial. O polo urinário, que está situado oposto ao polo vascular, é aquela região onde nós vemos o início do túbulo contorcido proximal e a continuidade do epitélio do folheto parietal da cápsula glomerular com o epitélio do túbulo contorcido distal. E, novamente, né, a folheto parietal da cápsula glomerular se conectando ao túbulo contorcido proximal. Progredindo para os túbulos, se a gente estiver no córtex renal, principalmente na região do labirinto cortical, o túbulo mais numeroso, né, que é mais de 85% dos túbulos, é o túbulo contorcido proximal. Esse túbulo ele vai absorver cerca de 65% de todo o filtrado glomerular. Então, a gente espera que essas células tenham modificações para aumentar a sua superfície de membrana para absorção, né? Então, aqui no labirinto cortical, nós vemos os glomérulos, e todos esses túbulos
bem corados pela eosina em rosa são túbulos contorcidos proximais. O túbulo distal ele é menorzinho e menos corado, né? Então a gente vê muito menos, né? Ele é cerca de 10 ou 15%. Essas células são células epiteliais cúbicas dispostas em uma única camada. Na superfície luminal, elas vão ter muitas microvilosidades, aumentando a superfície de membrana para fazer a absorção desse fluido renal. Na porção lateral, elas vão ter interdigitações, aumentando a aderência com as células vizinhas. E na porção basal, elas têm as interdigitações basais, e essas interdigitações, além de ampliarem a superfície de membrana, entre duas a gente tem as lojas basais, onde nós temos mitocôndrias. Então, esse túbulo é rico em mitocôndrias, que são bastante grandes, fornecendo o ATP para todo o transporte ativo que ele realiza. Então, aqui é a visualização na microscopia de luz. Nós vemos que ele é um túbulo simples e cúbico. Nós temos aqui uma borda estriada ou borda em escova na superfície luminal, que é o conjunto de microvilosidades. Ele tem esse citoplasma granular e eosinofílico pelo número de mitocôndrias. E a gente consegue comparar com o túbulo distal, que tem um epitélio muito mais baixo e sem todas essas especializações. Quando a gente cora pelo PAS, isso evidencia a borda estriada ou borda em escova, que é o conjunto de microvilosidades, né? Ele tem bastante mesmo. Aqui seria na microscopia eletrônica de transmissão, então a gente vê várias microvilosidades na região apical e na região basal as interdigitações, também ampliando a superfície de membrana e abrigando as mitocôndrias nas lojas basais. Se a gente fizer colorações específicas, como hematoxilina férrica, nós vemos as mitocôndrias como esses bastões de cor enegrecida, né? Elas são grandes o bastante para serem visualizadas. O túbulo reto proximal, ele tem características morfológicas semelhantes à porção contorcida do túbulo distal, só que ele tem um pouco menos dessas estratégias para ampliar a membrana, e eles vão ser localizados no raio medular, não no labirinto cortical. Então, se a gente pegar aqui esse raio medular, aqui é um túbulo coletor, mas aqui bem parecido com o túbulo contorcido distal, a gente tem um túbulo reto distal, né? Então, eles são muito semelhantes. Só tem menos microvilosidades, menos interdigitações e menos mitocôndrias, porque a quantidade de fluido absorvida é um pouco menor. A gente progride para o segmento delgado da alça de Henle, ou alça do néfron. Aqui a gente já vai ver isso na medula. Se for de um néfron cortical ou subcapsular, a gente pode ver esse túbulo na medula mais externa. Se for de um néfron justaglomerular, a gente vai ver isso na medula mais profunda, mais interna. Então, aqui nós temos as porções retas do túbulo proximal, os ductos coletores e esse epitélio mais achatado aqui seria o segmento delgado da alça do néfron, né? Eles são bastante achatados. E entre eles, os vasos retos. Aqui num corte longitudinal, o túbulo reto proximal e o segmento delgado da alça do néfron. Então, é um epitélio bastante baixo, bastante achatado. Quando a gente estuda ele com microscopia eletrônica, ele não é tão simples assim. Então, quando a gente tem um néfron cortical, esse segmento da alça do néfron é bastante curto. Se eu tenho um néfron justamedular, essa alça é bastante longa. E os tipos de células são variáveis, com especializações variáveis, para desempenhar justamente a função da concentração urinária no néfron justamedular. Progredindo no néfron, a gente passa para o túbulo reto distal, que também está localizado no raio medular, e eles têm uma morfologia semelhante ao túbulo contorcido distal, né? Então, ele tem um epitélio cúbico, só que comparativamente ele é menor do que o do túbulo proximal. Ele não mostra uma borda estriada na microscopia de luz, mas na microscopia eletrônica ele tem microvilosidades, só são um número muito reduzido. Para formar uma borda estriada, a gente precisa de muitas microvilosidades. Então, a gente não veria aqui nesse tubo.
As interdigitações laterais existem, só que em menor número, e as mitocôndrias são menores e menos numerosas. Então, a gente está vendo aqui o raio medular, aqui era o túbulo coletor, o túbulo reto distal, e aqui menor, o epitélio mais achatado, o túbulo reto distal, né? O epitélio é mais baixo. A partir daí, a gente vai para o túbulo contorcido distal, ele já está no labirinto cortical, junto com o túbulo contorcido proximal, e ele é menor, o epitélio é mais baixo, bem menos numeroso. Né? Então, também não tem uma borda estriada, mas ele tem poucas microvelocidades na microscopia eletrônica. E o número de mitocôndrias vai progressivamente diminuindo. Aqui, voltando naquela imagem, né, a gente observa que o epitélio tem cerca de 1/3 da altura, os núcleos são mais próximos do túbulo proximal e que não tem a borda estriada. Aqui no PAS, a gente vê a borda estriada no túbulo contorcido proximal, mas ela é ausente no túbulo contorcido distal. Na coloração para mitocôndrias, que é hematoxilina férrica, né? A gente vê muitas no túbulo contorcido proximal e poucas, né? Ele quase não se cola. E, as, e eu tenho já o coletor propriamente dita, ele tem sim na lateral, a gente consegue ver um contorno celular bem evidente na microscopia de luz. Então, a gente consegue precisar onde cada célula começa e termina, como se nós estivéssemos vendo a membrana plasmática, né? Eles são compostos, isso a gente vê melhor na microscopia eletrônica, por células principais e por células intercaladas, né? E isso não pode ser apreciado na microscopia de luz. Aqui na medula, nós estamos usando um corte transversal desses túbulos, então esses que têm um epitélio menos rosa que o túbulo proximal e que as bordas laterais das células são bem demarcadas, são túbulos coletores. Aqui uma outra imagem, né, a gente vê isso bem. Não é raro que aconteça uma vacuolização nas células e o citoplasma apareça com essas áreas esbranquiçadas. Aqui na microscopia eletrônica de transmissão, né, nós podemos ver que algumas células têm microvídulos, que são as células intercaladas, e algumas têm um cílio primário bastante longo, que são as células principais, né? Esse cílio primário tem as proteínas policistina, e quando o paciente tem mutação dessas proteínas, ele desenvolve a doença renal policística, né? Então, tem a ver com essas proteínas presentes nesse ciclo. Então, aqui a gente pode comparar, né, todos os segmentos, todas as regiões do néfron e recapitular tudo isso. Né? Então, eu gosto de deixar essa imagem para quando vocês estiverem com o slide em mãos, vocês poderem olhar e recapitular tudo isso. A última parte do rim, que é o interstício renal, ele é o tecido conjuntivo que está sustentando todos os túbulos. Ele é muito pouco evidente no córtex saudável, mas na medula ele é mais abundante, né? A gente não costuma avaliar numa biópsia o interstício na medula, mas a gente gradua no córtex a fibrose. Então, se eu fizer uma coloração pela hematoxilina e eosina, ele vai ser róseo, tal qual o citoplasma dos túbulos. Então, eu posso facilitar isso usando os tricrômicos, porque eles vão curar em vermelho o citoplasma dos túbulos, em azul ou verde, dependendo do tricrômico que foi utilizado, o interstício. Então, esse é um córtex saudável. A gente vê uma linha muito tênue, muito discreta. Praticamente os túbulos são costa a costa, eles se tocam. Começou a aparecer muito interstício, esse rim já está fibrosando. Aqui seria a medula. A gente vê que esse interstício é bem mais abundante, bem mais evidente. Quanto mais profundo nós estivermos na medula, mais interstício vai existir entre os túbulos. E aqui, para dar uma ideia de como é feito o processamento das biópsias renais. Então, por que a doutora Maria Alice não pega a biópsia hoje e solta hoje mesmo? Primeiro que o tecido vai precisar ser preparado, leva cerca de 2 dias para ter o bloco.
Inicialmente, a gente vai tirar só uma lâmina e corar na hematoxina eosina, que ela vai triar, ver o padrão de alteração e, principalmente, ver se tem glomérulos. Se os glomérulos forem presentes, ela vai pedir para cortar mais todas essas lâminas para fazer as colorações, né? Então, algumas são guardadas. Aqui a gente cora pelo tricrômico de Masson a lâmina 7 para estudar o interstício e ver fibrose de maneira geral. Em 8, a gente cora pela prata metanamina para ver a membrana basal glomerular e o mesângio, e também a membrana basal dos túbulos. A gente tira outros HIs na lâmina 2 e na lâmina 10. Cora a lâmina 11 por PAS, também para estudar membrana basal glomerular e mesângio, para ver hialinose de arteríola. E depois a gente tira as lâminas da imune. IgG, IgA, IgM, C3, se precisar de C1 que adiciona ali, se precisar de SB40, CMV, C4D, tudo é adicionado aqui. E por fim o vermelho combo para ver se tem depósitos de amiloide. Então tudo isso demora um tempo, por isso que ela necessita de aí pelo menos uma semana para ter isso completo e soltar o laudo formal. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, tirar alguma dúvida, eu estou à disposição. Bom, muito obrigada, doutor Eduardo. Eu acho que é sempre bom rever tudo isso. E a gente que está no dia a dia, eu vou falar muito para vocês aí dos glomérulos. O Eduardo sempre é brilhante nas suas apresentações. Amanhã ele vai fazer uma participaçãozinha, tem aqui conosco também, no caso amanhã, que é do transplante. Mas eu acho que é bom vocês pegarem, que nós vamos estar, toda vez que a gente for falar de uma glomerulopatia, alguma coisa, nós vamos rever tudo isso que ele falou. Então, eu vou disponibilizar, eu estava tentando ir junto com o doutor Eduardo aqui, porque ainda eu acho que não acompanha o que ele coloca na internet. Então, eu estava tentando, mas eu acabei atrapalhando. Então, vocês podem rever depois essas aulas, eu vou disponibilizar no YouTube. Eu acho que é importante vocês sempre revisarem a parte da anatomia, da parte da histologia, porque é tudo que a gente vai falar nesses 2 anos de residência e para os alunos que ainda tá com tudo isso muito fresco ainda na cabeça, né? Então, eu acho que isso é importante que vocês revejam. Então, mais uma vez, se ninguém tem alguma pergunta, né? Eu acho que eu só tenho a agradecer, doutor Eduardo, por essa brilhante apresentação. Eu acho que é sempre muito bom contar com você aqui conosco, Eduardo, e sempre à disposição para que você venha mostrar os casos aqui interessantes. E, e eu agradeço a presença de todos, né? E vamos para a próxima reunião, será com a doutora Glória, que ela vai mostrar sobre a parte da fisiologia renal. Então, se vocês puderem dar uma lida antes, né, que é um assunto extenso, longo, mas é uma continuação daquilo que o doutor Eduardo já tentou nos colocar aqui. Então, nós estamos à disposição. Muito obrigada. Adriana?